Fala espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop e no vídeo de hoje a gente vai falar da impossível obra de Chico Xavier. Não, é impossível, você já fez a conta? Não dá, cara. O cara lançou 459 livros em 70 anos, cara. Já fez a conta? É um livro a cada 2 meses. Você reclamando de fazer 2 vídeos por semana. Você tem vergonha, não? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, que é a única forma da gente poder continuar produzindo esses conteúdos para vocês, beleza? A impossível obra de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e desencarnou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, na cidade de Uberaba, também em Minas Gerais. Não dá para imaginar como ele conseguiu escrever tantos livros. A gente sabe que ele trabalhava desde menino para ajudar em casa. Na infância, ele frequentava a escola pública pela manhã e trabalhava numa tecelagem à tarde. Mais tarde, trabalhou como caixeiro numa loja e depois como ajudante de cozinha. Aos 23 anos, arrumou um emprego de datilógrafo no Ministério da Agricultura, onde ele permaneceu exercendo essa função até se aposentar. A gente vai falar mais da vida do Chico em outros vídeos, das suas obras de caridade, da sua vida dedicada à prática do amor ao próximo. Existem muitas pessoas que distratam o Espiritismo, alegando que os 459 livros que o Chico escreveu não foram obras psicografadas e que não passam de histórias criadas pelo próprio Chico. Quem teve a oportunidade de ler alguns dos seus livros pode afirmar que se tudo aquilo que ele escreveu foi fruto da sua própria imaginação, então ele deveria ser considerado um grande gênio da literatura. You're kidding, right? O nosso problema é a falta de tempo para a leitura. A correria do dia a dia, no trabalho, em casa, atenção para os filhos, não sobra tempo para ler. Mesmo se a gente pudesse reservar 1 hora por dia para ler cada um dos 459 livros do Chico, a gente ia precisar de mais de 50 anos para conseguir essa proeza. Numa encarnação, não daria para ler tudo. Já que não dá para ler todos os livros do Chico, a gente fez uma lista dos 9 livros essenciais do Chico que todo espírita tem a obrigação de ler. Não, calma. Calma, tô brincando. Mas sim, a gente considera esses 9 livros fundamentais. Obras de Emmanuel. Paulo e Estevão. Esse livro conta a história de Paulo de Tarso e toda a sua trajetória no início do cristianismo que a Bíblia não contou. É uma leitura emocionante, a gente vê a importância do trabalho desse mensageiro da Boa Nova, sem o qual talvez o cristianismo demorasse muito mais tempo para se propagar pelo mundo. Um grande destaque desse livro é o impressionante diálogo entre Paulo e Nero, quando ele tenta convencer o imperador a parar com a matança dos cristãos no Coliseu de Roma. O livro mostra também como, no final da sua vida, Paulo convence Lucas, até então um médico, cristão e amigo, a ir até Jerusalém conversar com Maria, mãe de Jesus, e depois relatar os casos a respeito da vida do Cristo que não constavam nos evangelhos de Mateus e de Marcos. O evangelho de Lucas acabou trazendo a história mais fiel do nascimento de Jesus e do início da sua missão aqui na Terra, há 2000 anos. Nesse livro, Emmanuel conta sua vida quando encarnado como senador romano Públio Lentulus e seu encontro com Jesus quando curou sua filhinha de lepra. Públio, como senador, tinha o poder de salvar Jesus da crucificação, mas apesar de ser grato pela cura milagrosa, ele fez uma escolha errada, da qual se arrependeu pelo resto das suas vidas, porque ele deixou a decisão do destino de Jesus nas mãos de Pôncio Pilatos. Ele acabou morrendo em Pompeia, no ano de 79 d.C., asfixiado pelas cinzas do Vesúvio. E é interessante lembrar que quando Chico escreveu esse livro, em 1939, ele foi contestado
porque até então acreditava-se que os habitantes de Pompeia tinham sido vítimas das lavas do vulcão. Só em 2010, a revista PLOS ONE publicou um estudo arqueológico confirmando a descrição contida no livro do Chico, exatamente como Públio descreveu, de que os moradores de Pompeia haviam morrido por asfixia, soterrados por 20 metros de cinzas vulcânicas. Chico tinha uma baita imaginação, cara. 50 anos depois. Esse livro relata a história de Célia, uma jovem nobre romana que depois de se converter ao cristianismo é expulsa de casa pelo pai. Após passar por duras provas, ela se refugia em um monastério, disfarçada de homem, com o nome de irmão Marino. Após uma vida cheia de bondade, ao desencarnar, eles descobrem que ela era uma mulher. E ela entrou para a história com o nome de Santa Marina. Emmanuel, nesse livro, é um judeu de nome Nestório, escravo que vive em Roma e que se converteu ao cristianismo. É um dos pregadores do Evangelho nas catacumbas de Roma. Após a sua prisão, ele foi martirizado no Coliseu junto com outros cristãos que cantavam hinos em louvor a Jesus enquanto eram mortos na fogueira. Renúncia. Esse livro conta a história de Alcione e de seu amor impossível por Pollux. Pollux! Não consigo, cara, não aguento. Desculpa, tá bom? Em meio à pandemia que dizimou 1/3 da população da Europa no começo do século XVIII. A história começa em Paris durante o reinado de Luís XIV e continua na Espanha, mostrando a instalação do Santo Ofício e a atuação da Companhia de Jesus na perseguição aos adeptos da Reforma Protestante. Obras de André Luiz. Nosso Lar. Esse livro conta a história de André Luiz, após seu desencarne, seu sofrimento no umbral, onde foi recebido como suicida, e sua experiência na colônia espiritual Nosso Lar, onde ele descreve os vários departamentos existentes naquele posto de socorro que dá apoio aos espíritos desencarnados. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar mais nesse assunto e discutir esse tema tão polêmico que é o suicídio. Missionários da Luz. Nesse livro, André Luiz escreve passo a passo a história da reencarnação de Segismundo, com detalhes impressionantes sobre como se dá a fecundação do óvulo e o momento em que o espírito se prende ao útero materno. Explica também, de uma maneira bem didática, o que Jesus queria dizer com a frase amar o vosso inimigo. Mais pra frente, a gente vai ver também, com mais detalhe, como ocorre a gravidez e discutir esse tema tão polêmico que é o aborto. A Caminho da Luz. Esse livro conta a história do planeta Terra, desde a fase de criação por entidades angelicais até os dias de hoje. Ele narra como se deu o início da vida no planeta e o aparecimento da humanidade. Ele explica também a chegada dos exilados de Capela para ajudar na evolução dos homens primitivos. E também como a raça adâmica foi distribuída pelos continentes para formar as antigas civilizações. Os Mensageiros. Nesse livro, André Luiz relata os trabalhos do Ministério das Comunicações, que fica na colônia Nosso Lar, e é responsável pela comunicação mediúnica entre o plano espiritual e os médiuns encarnados. Esse livro revela como se dá a preparação das pessoas que vão encarnar com a missão de manter essa comunicação mediúnica com o plano espiritual. E relata também a experiência de vários espíritos que tiveram essa oportunidade de trabalho. André Luiz nos alerta quanto à necessidade da prática da mediunidade a fim de evitar o retorno ao mundo espiritual sem o cumprimento dos compromissos assumidos. Obra de Humberto de Campos. Boa Nova. Esse livro apresenta 30 episódios de passagens vividas por Jesus, seus discípulos e outros personagens bíblicos. Humberto de Campos desenvolve uma narrativa que nos coloca quase como espectadores das passagens evangélicas. Um livro com relatos fiéis e ensinamentos preciosos das palavras de Jesus.
Então, para finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem.